Demorar tomou muito. vacina porque agora ele foi lá, Mas os irmãos gostaram, irmão? lá na fundação. Se prepara que de vez em quando vai descer um negócio fresquinho aí. Amém, irmãos? Vamos orar. Amados, está conosco o pastor Ronaldo. Pastor Ronaldo aqui de Pantanal, aqui em Duque de Caxias, está conosco desde de manhã, né? Conheci pastor Ronaldo há alguns aninhos atrás, quando ele estava no seminário. Foi em 2002. 2002, conheci pastor Ronaldo lá em Nilópolis, quando o nosso seminário funcionava lá. E ele vem assim servindo ao Senhor, está acompanhado da esposa, dos filhos. E nós estamos nesse mês de maio, na campanha Minha Família no Altar de Deus. E eu creio que o Senhor tem uma palavra para os nossos corações, para a nossa casa e para o nosso lar. Amém? Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, quero apresentar a vida do teu servo, pastor Ronaldo, diante de ti. Deus, instrumento que nessa noite trará a tua palavra aos nossos corações. Deus, usa o teu filho de maneira tal que nós não venhamos, Senhor, ouvir somente aquilo, Senhor, que quem sabe alegre e agrada o nosso coração, mas nós venhamos, Senhor, ouvir as verdades da tua palavra, que nós venhamos, Senhor, ser confrontados por essa palavra, que essa palavra, Deus, ela venha trazer mudança de mente, Senhor, de atitudes, de posicionamentos, e no final de tudo, nós venhamos, Senhor, glorificar ao teu nome pelas tuas maravilhas. Usa o teu filho, Pai, é o que nós te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus. E a igreja do Senhor diga, amém. Ainda de pé, irmãos, estarei passando aqui a palavra para ele. Graça e paz para os irmãos, amém? O pastor Gustavo falou que a gente se conheceu no seminário em 2002, está quase revelando a nossa idade, né? Está quase entregando que vai estar perto de tomar vacina. É bom estar com os irmãos, né? Eu me alegro de estar conhecendo essa família, já tivemos pela manhã, e aprove a Deus que estivéssemos hoje aqui também agora à noite. Quero aproveitar que você está de pé e te convidar a abrir no Evangelho de São Lucas, no capítulo de número 1. Esse mês a igreja está tratando sobre família, minha família no altar de Deus. E vamos tentar falar alguma coisa que Deus colocou no meu coração, para que assim você, a sua casa, a sua família seja abençoada. Amém? Evangelho de São Lucas, capítulo 1, nós vamos ler a partir do versículo 5. Vamos ler somente até o versículo de número 20, amém? Achamos todos? Evangelho de São Lucas 1, do 5 ao 20. Diz assim: nos dias de Herodes, rei da Judéia, houve um sacerdote chamado Zacarias, do turno de Abias. Sua mulher era das filhas de Arão e se chamava Isabel. Ambos eram justos diante de Deus, vivendo irrepreensível em todos os seus preceitos e mandamentos do Senhor. E não tinham filhos, porque Isabel era estéril, sendo eles avançados em dias. Ora, aconteceu que, exercendo diante de Deus o sacerdócio na ordem do seu turno, coube-lhe por sorte, segundo o costume sacerdotal, entrar no santuário do Senhor para queimar o incenso. E durante esse tempo, toda a multidão do povo permanecia da parte de fora, orando. E eis que lhe apareceu um anjo do Senhor em pé, à direita do altar do incenso. Vendo Zacarias, turbou-se e apoderou-se dele o temor. Disse-lhe, porém, o anjo: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida. E Isabel, tua mulher, te dará à luz um filho, a quem darás o nome de João. Em ti haverá prazer e alegria, e muitos se regozijarão com o seu nascimento, pois ele será grande diante do Senhor. Não beberá vinho, nem bebida forte,
e será cheio do Espírito Santo, já no ventre materno. E converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor seu Deus, e irá diante do Senhor no espírito e poder de Elias, para converter o coração dos pais aos filhos, converter os desobedientes à prudência dos justos, e habilitar para o Senhor um povo preparado. Então perguntou Zacarias ao anjo: como saberei isto? Pois eu sou velho e minha mulher avançada em dias. Respondeu-lhe o anjo: eu sou Gabriel, que assisto diante de Deus, e fui enviado para falar-te e trazer-te estas boas novas. Todavia, ficarás mudo e não poderás falar até ao dia em que estas coisas venham a realizar-se, porquanto não acreditastes nas minhas palavras, as quais a seu tempo se cumprirão. Amém? Os irmãos podem tomar seu assento, glorificando, exaltando ao nome do Senhor. Quando nós olhamos para esse texto, em primeira análise, nós percebemos e achamos que aqui nós encontramos somente um relato histórico. A história do nascimento de João Batista. Mas muito mais do que a história, eu amo a Bíblia por causa disso. Todas as vezes que nós abrimos a Bíblia, com o coração aberto e dispostos a ouvir aquilo que Deus tem para nós, Ele sempre traz alguma revelação. E aqui não é simplesmente um relato histórico, não. Dentro desse texto, nós vamos encontrar para nós algumas lições que nós poderemos aproveitar e colocar em prática na nossa vida. A primeira coisa que eu observo quando eu leio e vejo esse texto, se você tiver com a sua Bíblia aberta, você pode acompanhar. No versículo de número 5, que foi o primeiro que nós lemos, diz que nos dias de Herodes, rei da Judéia, houve um sacerdote chamado Zacarias, do turno de Abias. Observe que ele já começa, porque quem escreve isso é Lucas, e Lucas, além de ser doutor, porque as pessoas normalmente falam, né, que Lucas era o doutor, ele tinha uma outra particularidade: Lucas era historiador. Lucas não viveu nos tempos de Jesus, ele vai acompanhar Paulo, mas ele não era dos discípulos que andavam com Jesus. Mas ele começa então a pesquisar e a procurar saber a história. Tanto é que o Evangelho de São Lucas é um evangelho que você encontra muitos detalhes e pormenores, por causa dessa característica, ele era historiador. Então ele começa a pesquisar e escrever, ele escreve o Evangelho para Teófilo, e ele começa a mostrar algumas coisas que eu queria que você prestasse atenção comigo. Ele começa dizendo que, no versículo 5 que nós lemos, que havia um sacerdote chamado Zacarias. Ora, naquele tempo não havia só um sacerdote, haviam muitos sacerdotes. Quem conhece um pouco da história sabe que naquele tempo haviam, na verdade, 24 turmas de sacerdotes. E elas se revezavam para fazer o serviço no templo. Eram 24 turmas que serviam cada turma durante uma semana. Eles começavam o seu serviço no sábado, no final da tarde, e trabalhavam até o outro sábado. E como o grupo era muito grande, eram muitas turmas, e cada turma, porque eles eram divididos por famílias, conforme desde o princípio, então era muito sacerdote. Ora, alguns estudiosos vão falar e vão nos mostrar que muitos desses sacerdotes, às vezes somente uma única vez na vida, tinham oportunidade de oferecer incenso ao Senhor. Porque você lê o texto e Lucas vai dizer que coube em sorte. Zacarias foi sorteado para oferecer incenso ao Senhor. Só que o texto também vai nos mostrar algumas outras particularidades. O texto vai nos mostrar que Isabel, sua esposa, era estéril. E que eles também já eram avançados em dias. Ora, preste atenção numa coisa. Eu não sei se você já pensou sobre isso, mas muito provavelmente, a maior parte das orações, tanto de Zacarias quanto de Isabel, era pedindo a Deus um filho. Porque naquele tempo era vergonhoso para a mulher não ter filho. A sociedade, ela discriminava,
ela olhava para aquelas pessoas que não tinham filhos, especialmente a mulher, e achavam que esta mulher estava debaixo de maldição. Eles viam essa mulher como uma mulher que não tinha alcançado de Deus a graça de gerar. E de certa forma havia até um desprezo, né? As pessoas olhavam atravessados. E o texto está dizendo que Isabel até então não tinha filhos. Dentro daquilo que Lucas pesquisa e das pessoas que lhe falam, lhe dão informação, as pessoas vão dizer que Isabel era estéril. E eu começo a perceber que, na verdade, Isabel não era estéril. Que é isso, pastor Ronaldo? Mas a Bíblia está dizendo, eu vou tentar te explicar e você vai entender. Isabel gerou ou não gerou? Gerou. A Bíblia não diz que houve milagre, a Bíblia não diz que o anjo tocou em Isabel, mas a Bíblia diz que gerou. A primeira coisa que você precisa entender é que as circunstâncias que você vive, as circunstâncias que você passa, não determinam aquilo que você é. Você precisa saber aquilo que você é em Deus, porque você tem em Deus uma identidade. Só que às vezes as pessoas tentam te rotular por causa de uma situação. Eu vou te dar um exemplo. Não é o fato de você estar doente que você seja doente. Sabe por quê? Porque verdadeiramente Ele tomou sobre si todas as nossas dores, as nossas enfermidades. Ele carregou sobre si. Então, às vezes a gente precisa entender isso, porque realidade e verdade parece ser uma coisa muito parecida, né? Verdade e realidade, mas não é. Porque a realidade pode dizer que você está doente, mas a verdade diz que Ele já levou sobre si, na cruz do Calvário, as nossas dores. A verdade pode dizer que você, de repente, a realidade pode dizer que você está fracassado, está falido, mas a verdade é a palavra de Deus, e a palavra de Deus diz que nós somos mais do que vencedores em todas as coisas por Cristo Jesus. Então, eu preciso entender que eu não posso ser guiado pela realidade, mas sim pela verdade. E a verdade de Deus é a palavra. Ora, as pessoas achavam que Isabel era estéril por causa da situação, mas quando Deus quer, Ele faz o milagre. Preste atenção nisto. O texto que nós lemos vai nos mostrar uma outra coisa. Zacarias, ele foi sorteado. E a oração, como eu estava dizendo agora há pouco, desse casal, por muito tempo, muito provavelmente era: Senhor, me dá filhos. Oração parecida com a Diana, né? Me dá filhos. Só que agora eles já estão velhos, já estão idosos. E eu acredito que a oração deles agora já não é mais me dar filhos, porque passou o tempo. Acabou a oportunidade. Mas quando Deus resolve sortear, quando Deus resolve mudar a história, quando Deus resolve mudar o quadro, quando Deus resolve mudar a sorte, meu irmão, se você estivesse entendendo, você já estava glorificando. Porque chegou um momento em que Deus sorteou Zacarias. E quem sabe não é hoje que Deus está sorteando o teu nome. Quem sabe não é hoje que Deus está sorteando a tua casa. Quem sabe não é hoje que Deus está sorteando a tua família. Quem sabe não é hoje que Ele está te sorteando. E agora, Zacarias é sorteado. Eu imagino a alegria, sabe por quê? A maior honra do serviço sacerdotal naquele tempo era justamente oferecer incenso ao Senhor. Porque o sacerdote, ele tinha muitos afazeres no templo. Os sacerdotes, por exemplo, apresentavam as crianças quando eram circuncidadas. Os sacerdotes tinham alguns que tinham que tirar as cinzas do altar. Cada um tinha uma função, cada um fazia uma coisa. Mas a maior honra para o ministério sacerdotal era oferecer incenso ao Senhor. E tudo na Bíblia tem um significado, tem uma tipologia. Oferecer sacrifício, ou melhor, oferecer incenso ao Senhor, é a mesma coisa, significa oferecer louvor, oferecer a Deus adoração.
Ora, agora está Zacarias diante do altar para queimar incenso, para oferecer adoração, louvor a Deus. E eu aprendo com isso que todas as vezes que o nosso coração está aberto para oferecer incenso diante de Deus, todas as vezes que nós estamos dispostos a adorar aquele que vive e reina para sempre, aleluia, todas as vezes que nós nos rasgamos na presença de Deus, é justamente um ambiente próprio, propício, para que o milagre aconteça. Estava lá Zacarias queimando incenso, e de repente ele olha para o lado, e ele vê um anjo, e o anjo vem trazer uma boa nova para ele. Ah, meu irmão, todas as vezes que você adora, todas as vezes que você se desliga e não se preocupa com o teu irmão do teu lado, todas as vezes que você levanta a mão santa aos céus e adora aquele que vive e reina para sempre, você talvez nem veja, talvez você nem perceba, mas a Bíblia diz que os anjos do Senhor são ministros de Deus em nosso favor. Você está adorando, você não está vendo, mas Deus está enviando anjos do teu lado para trazer a resposta, para trazer a tua bênção, para trazer aquilo que você precisa. Então aprenda uma coisa: todas as vezes que você entrar pelos átrios do Senhor, entra nos átrios do Senhor, entra na casa do Senhor com coração alegre e rejubilante, venha celebrar, venha adorar, não fique preocupado com o que vai acontecer, não fique preocupado com o teu irmão, ou com aquilo que talvez você não goste, não, porque você vem aqui para fazer a coisa mais sublime que uma pessoa pode fazer para Deus, é oferecer louvores ao Senhor. Se você não sabe, você foi criado para o louvor da glória de Deus. Eu fico pensando, eu quero que você pense comigo. Existe uma classe de anjos que foram criados por Deus com um objetivo único e exclusivo, que é adorar ao Senhor. Eles têm 6 asas, com 2 eles cobrem seus pés, com 2 eles cobrem os seus rostos, com 2 eles voam, e eles dizem uns para os outros diuturnamente, sem parar, eternamente, eles adoram a Deus dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. E os anjos estão voando e dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. E eu fico imaginando que a adoração perfeita deve ser os anjos. Meu irmão, mas Deus Ele nos escolheu, Ele nos criou para que nós possamos também adorar a Deus na beleza da sua santidade. Deus nos escolheu para queimar incenso diante do altar. Deus nos chamou, Deus nos sorteou para que nós possamos oferecer o melhor de nós. Talvez você não tenha um dinheiro para entregar a oferta, quem sabe está desempregado e não pode dar o dízimo, mas você tem lábios que professam o nome do Senhor. Aleluia. A Bíblia vai dizer que vai chegar um tempo em que as pessoas que não conhecem e que desprezam a Deus vão ter que dobrar os seus joelhos e confessar que Jesus Cristo é o Senhor. E você é privilegiado, porque nessa noite você está na casa do Senhor e você pode levantar as mãos santas e adorar a Ele. E enquanto você adora, Ele está trabalhando. Enquanto você adora, Ele está trazendo resposta. Anjo Gabriel fala a Zacarias. Zacarias fica assustado. E o anjo fala: não temas. Não temas, porque a tua oração foi ouvida. Deus está aqui dizendo para você não ficar preocupado, não temas. Sabe por quê? A tua oração foi ouvida. E quando eu me deparo com essa informação de Lucas, eu me pergunto que oração é essa que foi ouvida? E em primeira análise, pastor Gustavo, eu imagino que era a oração de dai-me filhos. Só que eu percebo que nesse tempo, muito provavelmente, o casal Zacarias e Isabel já não oravam por filhos.
já eram idosos, avançados de idade. Então eu fiquei me perguntando, o que Zacarias, então, ora? Zacarias não tem mais motivos para orar por filhos. A sua esperança já tinha acabado. Tudo que ele tinha que orar para pedir filhos já tinha orado. E eu descubro que a oração que Zacarias faz, então, é: Senhor, envia o Messias. Senhor, que o Messias seja manifesto. Havia uma promessa. E aí, talvez você esteja olhando para mim perguntando, e o que isso quer dizer? Isso quer dizer que tudo aquilo que você precisa, você já apresentou diante de Deus. E a tua oração agora tem que ser: Senhor, Maranata. Senhor, Maranata. Ora, vem, Senhor Jesus. Zacarias, ele orava pedindo que o Messias viesse. E a nossa oração, muitas vezes esquecida, deve ser essa: Maranata, vem, Senhor Jesus. Gabriel chega perto dele e diz: olha, a tua oração foi ouvida. Pastor, o senhor está fazendo uma salada. Eu não concordo, porque quando eu leio esse texto, essa exegese está errada. Está não. Está errada sim, pastor, porque o Gabriel falou que agora Isabel vai gerar. E aí você precisa alcançar um pouco mais. Sabe por quê? Isabel ia gerar quem? João Batista. Aquele que haveria de preparar o caminho do Salvador, o caminho do Messias. E aí o anjo diz, Gabriel diz: olha, a tua oração foi ouvida, o Messias vai ser manifesto. E para que isso aconteça, eu vou fazer com que a tua mulher gere. E o filho que vai nascer dela vai vir na unção de Elias. Pastor Arnaldo, que negócio é esse de unção de Elias? Gabriel estava querendo dizer: olha, o filho que vai nascer da tua mulher vai ser profeta. E a maior prova disso é que mais tarde Jesus fala: olha, não houve nascido de mulher nenhum profeta maior que João Batista. Sabe o que isso significa dizer? Que aquilo que Deus está preparando para você é tão grande, é tão grande, é tão grande, porque vai se poder procurar e não vai achar bênção maior do que aquela que Deus está preparando para a tua família, para a tua casa. Não tem maior, não tem maior, porque Deus está trabalhando. E talvez você já tenha orado muito, já tenha desistido de orar, já tenha parado de orar, mas Deus ouviu a tua oração. A Bíblia diz, você leu comigo, que Zacarias, então, ele duvida. Ele tenta ponderar com o anjo, com Gabriel. E ele pergunta: como pode ser isso? Eu já sou velho, a minha esposa já é velha, nós já somos avançados em idade, como é que pode isso? Eu imagino, vamos parafrasear, usar nossa linguagem: Gabriel, está brincando comigo? Não brinca comigo, não. E é assim que muitas vezes nós agimos diante de Deus. A gente ora, a gente pede. E quando Deus prepara, a gente não acredita. Mas em nome de Jesus Cristo de Nazaré, comece a acreditar que a resposta de Deus para a tua vida, para a tua casa, para a tua família chegou. Creia que a resposta chegou. Não duvide, sabe? Porque todas as vezes que a gente duvida, a gente tem que assumir as consequências. Gabriel disse para Zacarias: olha, só porque você não creu, a partir de agora você vai ficar mudo. Porque você não creu, até o dia que essa criança vai nascer, você não vai falar. E muitas vezes é isso que Deus tem que fazer conosco. Porque existem bênçãos de Deus, que Deus promete, promessas de Deus, que não é para contar para ninguém.
Você pegou? Deus faz promessas para nós. Deus está preparando coisas para nós. E sabe o que acontece? Se você falar, se você contar, quem não está preparado vai tentar te demover da sua fé. Porque assim como Zacarias ficou meio duvidoso, imagina ele contando, porque agora ele está mudo. Ele chega perto de Isabel e fala assim, ó. Ele quer dizer, um anjo me falou que você vai engravidar. Ele tenta falar, mas provavelmente ela não consegue entender. E nem vai imaginar que é isso que ele está tentando falar. Porque talvez ela ia dizer, faz isso não. Não faz isso não. Meu irmão, tem coisas que você não pode contar para ninguém. Porque ninguém está preparado. Os segredos do Senhor são para aqueles que o temem. E tem coisas que Deus traz para você em segredo. E o segredo tem que ser guardado. Sabe por quê? Vai chegar a hora em que você vai poder dar o teu testemunho. E assim como aconteceu na vida de Isabel e Zacarias, todos vão se alegrar com aquilo que Deus fez na tua casa, com aquilo que Deus fez na tua família. Existem pessoas que querem ser felizes, mas a despeito da tua felicidade. Entenda isso. Tem pessoas que querem ver o teu sucesso, desde que o teu sucesso não seja maior do que o sucesso dela. Mas Deus nessa noite está nos dando alguns segredos. Aquilo que Ele está preparando para a tua casa. Foi falado acho que pela manhã. Do secreto. Aprenda a ter comunhão com Deus no secreto. Aprenda a entrar no teu quarto. Aprenda a falar com Deus em secreto. E muitos dos segredos de Deus vai ser revelado a você. E se é segredo é para ficar calado. É para contar só na hora que Deus permitir. Deus permitiu na vida de Zacarias. Porque perguntaram para Isabel, qual vai ser o nome do menino? Era para ser Bar-Zacarias, filho de Zacarias. Mas ela falou, não, vai ser João. E falaram, não, mas não pode, na tua família não tem ninguém com o nome de João, na família de Zacarias não tem ninguém com o nome de João. Como é que vai colocar o nome de João? Porque normalmente o nome do filho era o nome do pai. E aí Deus abriu os lábios de Zacarias. Primeiro ele escreveu o nome do menino. O nome do menino. Segundo a promessa do Senhor que se cumpriu na minha vida. A promessa de Deus tem nome. A promessa de Deus tem hora para se cumprir. A promessa de Deus, você pode pela fé pegar uma tabuinha e começar a escrever o nome da promessa. Sabe por quê? Porque vai acontecer. Mas só vai acontecer na vida daquele que acreditar. A princípio Zacarias duvidou. Mas depois ele viu que o negócio era sério, porque ele ficou mudo. Não tem como não acreditar. E eu estou aqui nesta noite trazendo a palavra que Deus colocou no meu coração para dizer para você, não duvide. Não duvide daquilo que Deus está preparando para a tua casa, para a tua família. Não duvide, a bênção é muito grande. E aí, quando eu olho para esse texto também, eu fico imaginando o antes e depois de Isabel, pastor Gustavo. Eu imagino ela andando nas ruas, cabisbaixa. Eu imagino ela caminhando nas ruas, envergonhada. Já uma senhora idosa, suas cães brancas. E as pessoas olhando lá. São levitas. Porque você leu, Isabel também era descendente de Levi.
Zacarias, por ser sacerdote, também era descendente de Levi. Era um casal de levitas, era um casal que se envolvia com as coisas de Deus, era um casal que tinha nascido numa família especial, assim como você nasceu numa família especial, assim como Deus te plantou aqui nessa igreja. Deus, quando olha para você, Ele vê em você, na sua família, uma família especial. Mas as pessoas não viam assim, e isso muitas vezes acontece. As pessoas talvez olhem para você, para sua família, e não dê muito crédito. Quem sabe olhem para vocês, para os seus filhos, e diz: ah, isso aí é um caso perdido, isso aí não tem mais jeito. Ah, mas deixa eu te falar uma coisa. Isabel estava lá, triste, porque Deus não tinha dado filhos para ela. Ela passava vergonha diante das pessoas. Mas se segura e pega aí. A palavra de Deus nos diz que lugar da nossa vergonha, Deus vai nos dar dupla honra. Em lugar da vergonha, Deus vai nos dar dupla honra. Sabe o que aconteceu com Isabel? Ela não simplesmente gerou um filho, ela gerou o maior profeta nascido de mulher. Sabe o que isso significa? O que Deus está gerando em você, o que Deus está gerando na tua casa, na tua família, vai ser o maior que existe. Sabe por quê? No lugar da vergonha, Deus vai dar dupla honra. No lugar da vergonha, Deus vai dar dupla honra. Você está preparado para ser honrado por Deus? Você está preparado para ser honrado por Deus? A tua casa, a tua família está preparada para ser honrado por Deus? Porque eu quero nesta noite profetizar em nome de Jesus Cristo. Está vindo honra na tua casa, está vindo honra na tua família. Deus vai te honrar. Deus vai te honrar. Quem sabe você já tenha desistido do teu sonho. Quem sabe você já parou de orar. Mas eu estou aqui como voz profética dizendo: Deus vai te honrar, porque Ele ouviu as tuas orações. Normalmente, a gente tem a ideia que uma família só é completa quando filhos são gerados. Porque marido e mulher já é família. Mas a coroação da família é quando filhos são gerados. E o que Deus está querendo que você entenda é que Deus vai coroar a tua família. Deus vai dar aquilo que falta. Deus vai completar a obra. Porque aquele que começou a boa obra, Ele é fiel. Muitas vezes nós temos as promessas de Deus por tardias, mas Deus não se atrasa. Deus, Ele faz tudo na hora certa, do jeito dEle, porque no final é o nome dEle que tem que ser glorificado, e o nome do Senhor vai ser glorificado na tua vida, na tua casa e na tua família. Para que eu vim aqui, pastor Gustavo? Por que Deus moveu seu coração para me trazer e para me convidar? É porque existem pessoas aqui nesta noite que precisavam ouvir essa palavra e começar a preparar o ambiente para aquilo que Deus vai fazer. O ambiente tem que ser preparado. A mãe, quando engravida, vê se não é assim. A primeira preocupação dela, são duas preocupações, hoje em dia. Naquele tempo não tinha, hoje tem essa. Nos dias de hoje é fazer o pré-natal. Mas para a mulher, especialmente, é fazer o enxoval da criança. Recebeu a notícia, amor, a gente vai ter que comprar aquele berço. Ó, vai ser assim, eu quero o carrinho da Burigota. É assim? É esse nome mesmo? É isso aí. Tem 20 anos quase que eu passei por isso, mas ainda lembro.
Ah, irmãos, comece a acreditar. Eu vou falar hipoteticamente. Começa a ver o preço do carrinho da Burigoto. Começa a agir. Começa a tomar atitudes de alguém que está gerando em si a bênção do Senhor. Se prepare, porque eu vou ouvir testemunhos daquilo que Deus está fazendo na tua família. Eu creio que eu vou ouvir testemunho de que Deus confirmou a palavra pregada nessa noite. Eu creio. Eu tenho certeza que eu vou voltar aqui outras vezes. Quem sabe, se você orar, quem sabe eu até fico por aqui. Mas vai depender se você orar, né? Que aí a culpa é dele, né, pastor Gustavo? Mas eu sei que eu vou me alegrar com você. Assim como as pessoas se alegraram com Isabel quando João nasceu, eu vou me alegrar com você. Diga para o seu irmão, eu já estou me preparando para me alegrar com você. Eu vou me alegrar com você e eu quero que você se alegre comigo, porque eu recebi essa palavra, eu recebi essa promessa, eu tomei posse, eu anotei o nome, eu anotei o dia de hoje. O que Deus falou vai cumprir, porque Deus ouviu a minha oração. Que Deus possa falar melhor ao teu coração, em nome de Jesus.